Irmãos, abram então a sua Bíblia, abram as Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 8. Para a introdução, nós vamos usar somente esse versículo, mas não vamos fazer também uma exposição especificamente nele. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse, nós vamos fazer uma introdução hoje, e esse texto nos ajuda para essa introdução. Vamos ler todos juntos, numa só voz. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sentar muito. Ok, meus irmãos, o nosso começo é bem sucinto, é uma introdução sobre escatologia. E é muito importante que a gente faça essa introdução, porque geralmente há uma compreensão meio assim estranha sobre a escatologia. É um estudo realmente complicado, tem a sua complexidade, mas eu quero começar tentando passar para todos nós uma maneira mais saudável de estudar esse assunto. Eu creio que existe uma forma mais saudável, de não ficarmos tão somente em alguns detalhes que tanto nos chamam a atenção. Eles são importantes também, mas nós queremos trabalhar o assunto de uma maneira mais abrangente, ou seja, dentro de uma visão que nós chamamos mais reformada. Então, mediante isso, a gente já vai dar prosseguimento. Então, nós vamos fazer uma introdução e vamos mostrar aqui a importância do assunto, né? Então, primeiro, eu quero fazer essa observação inicial, que já fiz em outros momentos, inclusive uma palestra que foi dada na Quarta Igreja recentemente. Então, a observação inicial vem como este homem chamado Louis Berkhof, da teologia sistemática, muito conhecida e muito utilizada por todos nós. A fala dele nos chama a atenção para a primeira observação que eu queria que nós tivéssemos nesta noite, uma consideração inicial. Então, nas épocas de apostasia, a esperança cristã às vezes fica obscurecida e incerta, mas nunca se extinguiu completamente. Ao mesmo tempo, deve-se dizer que jamais houve um período da história da igreja em que a escatologia fosse o centro do pensamento cristão. É uma chamada de atenção muito forte. Ele está dizendo que nunca houve uma concentração específica na história da igreja cristã com relação à escatologia. Sempre alguém tem que chamar a atenção para a pessoa voltar de novo para a escatologia. Ou alguma coisa tem de acontecer para as pessoas valorizarem de novo a escatologia. A escatologia ela fica esquecida muitas vezes por nós, ela fica em segundo plano, ela fica isolada. A importância desse assunto tem a ver com uma série de detalhes. Mas um dos principais é a questão de que Deus nos deu uma ordem: vigiai e orai, porque nós não sabemos a hora. Então nós temos que estar totalmente preparados, ou atentos, ou vigilantes. Com todo o mundo, com todo o secularismo, o materialismo, todas essas coisas que fazem parte da nossa vida, muitas vezes nos tira da concentração básica, que é se preocupar com o aspecto escatológico. Então, geralmente esquecemos disso. E quando esquecemos disso, nós temos aí um problema. O que o Berkhof está dizendo é que jamais houve um período da história da igreja em que a escatologia fosse o centro do pensamento cristão. Geralmente se divide com outros detalhes e com outros aspectos que faz com que a escatologia se torne um adendo, se torne uma curiosidade, mas não se torna uma coisa comum ou rotineira. Ou seja, pensar em escatologia quase todo dia. Então esse é um ponto inicial para começarmos a estudar escatologia. Que a gente não entenda que escatologia não é só para um momento escatológico. Um momento escatológico. Uma pessoa pode ficar 3 meses estudando escatologia, mas ela pode esquecer todos os outros 9 meses de escatologia. E ela aprendeu naquele momento, mas depois ela deixou isso para lá, deixou isso em segundo plano. Então, a preocupação que eu queria que nós tivéssemos aqui logo de início é que a escatologia não fosse meramente um motivo de curiosidade, mas que a escatologia fosse, acima de tudo, um modo de vida. Então, esse é um ponto mais importante aqui. Um modo de vida. A escatologia fosse, na verdade, um modo de vida.
Outro detalhe importante, né? O que equivale estudar escatologia? O que de fato equivale estudar escatologia? Bom, escatologia é o ajuntamento aí, vocês sabem, né, de escatos, né? O escatos, né? E o adjetivo, que é o adjetivo grego, último, né? Últimas coisas, o final, né? E também logia, o estudo, né? Inquirição a respeito das últimas coisas. Então ficaria assim, né? A ideia seria de estudo das últimas coisas, a compreensão das últimas coisas. Essa palavra não tem uma ligação direta com teologia, ela pode significar um monte de coisas, né? Por exemplo, você pode ter a escatologia política, você pode ter a escatologia dentro de um contexto de guerra, uma série de detalhes que você pode trabalhar a escatologia. Mas para nós tem um valor e um significado importante, porque muitas vezes essa palavra escatos ou escatom, ela aparece no Novo Testamento, e sempre ligado com palavras do Senhor Jesus Cristo, direcionando para o final, as últimas coisas. Então isso é importante da gente entender com relação ao que é de fato escatologia. Então o estudo das últimas coisas, para nós em teologia, o estudo do que acontecerá no final, ou seja, como será o final. Cristo disse que haverá um final, então nós estamos nos preparando para ele. Vamos lá, mais um detalhe. Escatologia, ela pode ser dos últimos dias, e aí compreende AT e NT, dos últimos dias, né? Isso significa o seguinte, que por exemplo, Gálatas 4:4, o texto está aqui, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Plenitude dos tempos significa últimos dias. Então na época de Cristo estava acontecendo uma escatologia. Na época de Cristo já era uma escatologia. Mas, 1 de Pedro 1, né, de 19 a 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, Pedro também, e todos eles, entendiam que eles já estavam vivendo uma escatologia. E que escatologia é essa? A primeira vinda de Cristo. Primeira vinda de Cristo. Para nós, podemos entender que é o último dia. Então, escatologia para nós pode ser entendido como o último dia, porque Jesus Cristo disse que haverá o dia, um dia, onde haverá o fim. Então, se no primeiro você tem AT ao NT, no segundo nós temos NT até o fim, que seria o último momento da história, onde tudo acabará. Esse mundo deixará de existir, ele será destruído e será transformado, né, mudado. Então a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então todos nós aqui, se somos cristãos de fato, estamos esperando o último dia. Aguardamos, ansiamos pelo último dia. O texto de João 11:24 diz assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta está falando isso porque ela já tinha recebido lições do próprio Senhor Jesus Cristo, né, junto com Maria. Então, as lições de Cristo é que haveria o último dia. E todos nós estamos aguardando esse último dia. Ele pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. A qualquer momento, a qualquer instante. Aí a gente volta de novo para a nossa introdução. A gente se preocupa com tantas coisas, mas a gente não imagina que a qualquer momento tudo pode ser destruído. Acabou. Terminou. Então nós podemos viver o último dia. Então esse é o ponto que nós vamos trabalhar daqui por diante. Um outro detalhe importante, escatologia também pode ser individual e coletiva. Esse é um outro detalhe importante também. A gente já falou sobre isso com algumas pessoas. Individual por quê? Porque você não sabe quanto tempo você tem de vida. Então pode ser que você esteja na sua escatologia. Não é? É isso. Nós estávamos falando de um colega de banca lá no Mackenzie. Ele era o diretor da banca. E depois, num certo dia, eu estava conversando com alguém e falei assim: olha, e fulano? Aí a pessoa: você não sabe? Um jovem. Você não sabe? Não, morreu. Como assim? Morreu. Ele, pela manhã, no sábado, foi dar uma caminhada, correu,
e deu uma ligada para a esposa, dizendo assim, quer que eu leve alguma coisa? Ela, não precisa, já vem para casa. E aí ele veio, né, pegou o elevador, depois da corrida, pegou o elevador, entrou em casa, abriu a porta, a primeira coisa que aconteceu, pum, caiu, morto. Né? Ou seja, aquele momento ali era a escatologia dele, era o último momento dele. Então nós não sabemos qual é a nossa escatologia. Podemos estar diante da nossa escatologia. Né? Cada um de nós aqui. Sim. A gente pode considerar, pastor, a escatologia como um período de tempo? Sim. Posso fazer essa leitura? Não? Sim. Quando nós falamos de individualidade ou coletivamente? Tanto um como o outro, né? Sim, sim. Nós temos um princípio, meio e fim. Então o fim é uma coisa que ocorre. Contudo, temos que entender o seguinte: fim ocorre por causa do pecado. Fim ocorre por causa do pecado. Não era para termos esse fim do jeito que nós temos. Essa é uma consequência do juízo de Deus e do pecado. Esse é o problema. Por exemplo, nós já nascemos com uma ideia escatológica em nós mesmos. Não é isso? Cabelo branco, pé de galinha aqui, outra colar, uma coisa que não está... Vamos parar. Então, aí você vai perceber que você está na sua escatologia, Você chega para a esposa e fala assim, querida, eu acho que eu estou na minha escatologia. Então, de uma certa forma, é individual, cada um de nós vai passar por esse momento aqui, Se Cristo não voltar antes, cada um de nós vai passar por esse momento, vai chegar o dia, ou coletivamente dentro desses processos aqui, que temos várias visões teológicas sobre escatologia coletiva, mas isso aqui é para um outro momento. Quanto ao estudo da escatologia, nós podemos ter duas posições. Podemos nos ater a esse estudo como um fim último, ou podemos nos esquecer dele como se de nada nos valesse a pena. Então são duas coisas que pode ser assumido quando entendemos esse tipo de estudo. Bom, eu não me dedico extremamente a ele, ou eu não estou muito preocupado com ele. Não vale a pena ficar preocupado com isso. Então são dois extremos. A gente vai mostrar um pouquinho do que seria isso. Então, por exemplo, uma inércia. Uma inércia é como a do servo mau. Vamos lá para Mateus 24? Mateus 24, versos de 48 a 51. Se alguém quiser ler também, fica à vontade, me ajuda aí, por favor. Mateus 24, 48 a 50. Aproveitar que é pouco os versículos, dá para ler um pouco mais. Alguém leia para a gente, por favor. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor, demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse é uma pessoa basicamente despreocupada com esse momento. Ela já deixou de lado, não se importa mais, não imagina que a qualquer momento Cristo pode voltar. Ela não está preocupada com a sua vida espiritual, não está preocupada com o seu caminho diante de Deus. Esse é um grande erro. É um grande erro. Não há espaço para quem é um crente de verdade dizer, eu vou ali pecar e já volto. Eu vou dar uma erradinha ali e já volto. A preocupação de um crente é de estar sempre vigilante, porque a qualquer momento Cristo pode voltar. Cristo pode voltar. Então, há de se ter esse posicionamento. O outro são desesperados. Desesperados é aquele que, eu me lembro muito bem disso, quando começou a guerra no Iraque, apareceu um monte de pastores na TV assim, falando, tá vendo, está aqui na Bíblia, ó, está aqui, está dizendo, então isso aqui é o fim do mundo, está chegando o fim do mundo, se prepare porque já está chegando o fim do mundo. Então as pessoas ficam alarmadas, qualquer coisinha, qualquer problema que acontece,
A pessoa diz, está vendo? Isso é o final do mundo, isso é o fim do mundo, isso é o fim do mundo. Bom, se todas as grandes guerras demonstram o final de mundo, nós podemos dizer que na época de Jesus, um pouco posteriormente, né, posterior à época de Jesus, já teve grandes guerras. Grandes guerras. Então, pragas, apareceu a AIDS, está vendo? Isso é o final do mundo. Apareceu o problema da AIDS, isso é o final do mundo. Então, se temos de um lado pessoas que não estão nem aí, do outro lado tem pessoas que valorizam isso ao extremo e vivem isso ao extremo, assim, de uma forma de não ter tranquilidade, de não ter paz, né? De não ter paz. Então quer descobrir tudo como funciona, faz cálculos, avalia pela Bíblia, tenta fazer um cálculo de versículos, tenta achar respostas, assim, tipo de uma espécie de cruzadinha na Bíblia. Então esse seria o outro extremo, né? E nós também vamos dizer que sempre esse é um problema, né? O extremo. São então caçadores, nós chamamos aí caçadores de sinais de que o mundo vai acabar e de que está chegando um período escatológico. Antes de tudo, é um estudo sobre Jesus. E esse é o ponto que eu gostaria de começar. A gente não pode começar um estudo escatológico sem dizer, o que nós vamos estudar? Né? Geralmente as pessoas pensam que é isso aqui tão somente, o dia do Senhor, a mortalidade, imortalidade, a condição dos mortos. Nós vamos estudar tudo isso aqui. Estado intermediário, ressurreição dos mortos, a doutrina do juízo, o anticristo, a besta. Todo mundo quer saber quem é a besta. Cadê a besta? Né? Vamos achar a besta. Né? O destino final dos não salvos, céu, a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, a grande apostasia, os 1000 anos, o futuro e o estado eterno. Então as pessoas ficam se concentrando em tudo isso daqui, quando fala de escatologia. Isso aqui é escatologia, mas antes de tudo, escatologia é um estudo sobre Jesus. E é isso que as pessoas esquecem. Ela fica muito preocupada, porque ela fala assim, como é que será lá no céu? A gente come lá no céu? Tem picanha no céu? Né? Cada crente vai ter um carro, uma casa com um carro, tem que ter 2 para uma, né? Como que vai ser? As pessoas ficam preocupadas, como que vai ser lá no céu? Há uma série de perguntas, questionamentos, né? E é comum. E o que a gente acha que dá para entender, segundo o princípio bíblico, a gente vai atrás. Mas antes de tudo, não esqueça, o estudo de escatologia é sobre Jesus, né? Sobre Jesus. Deixa eu mostrar aqui alguns outros textos também. João 1, versos de 1 a 14. De 1 a 4. João 1, de 1 a 4. Evangelho, né? Evangelho de João. 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, quer dizer, nesse texto a gente encontra aí o princípio, Cristo. A Bíblia é Cristo de ponta a ponta. Então, no princípio, Cristo, início de todas as coisas. Apocalipse 22, 13. Pegando o texto que mais nos reporta a questão escatológica, né? Apocalipse 22. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, quer dizer, antes de qualquer coisa que nós estamos estudando é como Cristo iniciou o mundo e como Cristo colocará fim neste mundo e começará a eternidade. É isso que nós estamos estudando quando falamos de escatologia. Como Cristo inicia o mundo e como Cristo dá o fim, ou o arremate final ao mundo e começa a nova fase que seria a eternidade. Então, antes de tudo, é isso que nós estamos estudando. Cuidado quando nós começamos a ficar tão preocupado com essas questões aqui e elas se tornam tão centrais e a gente esquece do ponto focal, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só, o próprio Jó já sabia disso, né? Jó 19, 26 a 27. Né? Depois, revestido esse corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus, veloei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade
de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então quer dizer, o próprio Jó, uma visão quase profética, ele diz assim: depois revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, estes meus olhos o verão. O que é revestido este meu corpo de minha pele? Ressurreição. Ressurreição, que é um dos pontos fundamentais do final do texto de Apocalipse e de escatologia. Todos nós aguardamos a ressurreição. Aqueles que não morrerão terão o corpo transformado. Mas olha que interessante, aqueles que morreram terão esse mesmo corpo que será restituído de onde quer que ele esteja, né? E aí já vem aquelas perguntas, falam assim: mas quem doou o rim? Né? O que vai acontecer com esse rim? Esse rim vai voltar, ele vai estar lá com o rinzinho dele. Mas e o outro? Como é que vai ficar? Ele vai ficar sem o rim? Não, o rim dele, que ele, por certo, teve que, tem um problema com o rim, esse rim vai voltar também. Deus vai restituir tudo que nós somos, os dentes, cabelo, tudo que nós somos, cabelo, né? Tudo cabelo. Então Deus vai restituir tudo que nós somos de novo para sermos, né, do que nós somos. Então será isso, né? O homem perfeitamente perfeito e perfeito como ele é, né? Como ele deve ser. Então será isso. Vejamos esses textos aqui, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas essas coisas, né, foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo existe por causa de Cristo, né? Agora, a escatologia tem força influenciadora, isso a gente precisa se preocupar. Porque de acordo com a visão escatológica que você tem, você vai poder viver de forma estranha ou forma mais correta. Por exemplo, se alguém tem uma visão de que haverá um arrebatamento e alguns que não são convertidos ficarão aqui, pode dar uma impressão de que você pode ter uma segunda chance. Está percebendo como influencia? E tem uma visão escatológica que diz o seguinte: ó, Cristo vai vir, vai resgatar a igreja, e depois de um período ele volta para resgatar esses crentes que não eram tão crentes assim, eram crentes mais ou menos, entendeu? Não eram crentes tão firmão. Aí esses crentes vão perceber. Por que eles vão perceber? Porque muita gente sumiu, aquela história do avião que fica desgovernado, né? Em caso de arrebatamento, esse carro. Essa visão pode dar a ideia que você pode ter uma segunda chance. E essa ideia de segunda chance ela é muito perigosa. Porque a pessoa pode dizer assim: olha, eu vou continuar nessa vida de pecado, eu vou continuar errando, eu vou continuar falhando aqui e acolá, mas fica esperto, né? Fica esperto. Porque se de repente tiver uma história de arrebatamento, a história de arrebatamento funciona mais assim: se você está aqui sentado e aparecem as roupas de alguém só aí do teu lado, então significa que você ficou. Entendeu? Essa pessoa que foi, né, a roupa dela é sinal de que ela foi, entendeu? Parece aquelas pistolas de desintegração, né? Desintegra, a pessoa só fica. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: pessoas acreditam nesse tipo de visão, nós respeitamos e vamos falar a respeito de como é essa visão, mas eu creio que isso pode dar margem para isso. E aí é uma questão minha, se você tem alguma coisa contra, pode conversar comigo depois, a gente pode conversar e trocar ideias sobre isso, não há problemas nenhum. Agora, uma outra visão que causou muito dano também, ao meu modo de ver, é a visão pós-milenista. O que é a visão pós-milenista? A visão pós-milenista é a seguinte: depois de algum tempo, Cristo implantará o milênio, vai ser paulatino. E no século XIX, com a Revolução Industrial, começa a ter uma revolução tecnológica, as pessoas começaram a entender o seguinte: então esse é o período. Por que esse é o período? Porque até então as pessoas morriam com todo tipo de doença, gripe e coisas desse tipo. As evoluções científicas, né, na área de biomédicas e coisas desse tipo, geraram respostas como antibióticos, vacinas e coisas desse tipo que fizeram com que as pessoas fossem protegidas de uma possível morte, né? De uma possível morte. Então isso gerou aquela ideia assim: tá vendo, a gente está chegando num período de mais desenvolvimento, então significa que esse é um período onde a gente vai vivendo mais, a gente vai viver mais.
Então a gente está no período áureo. O reino começa a ser instalado, e conforme o reino começa a ser instalado, a gente começa a ver o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento na área da saúde, então a gente vive momentos melhores. Isso gerou uma ufania muito grande, ou seja, um positivismo, uma visão muito clara de que tudo melhoraria, a ponto de gerar uma visão tão otimista que as pessoas achavam que já estavam entrando no milênio. Mas 2 guerras mundiais geraram grandes tristezas. Por exemplo, a tecnologia não era tão boa assim. Aqui eu tenho uma foto do Titanic, O Titanic havia uma outra perspectiva, mas era uma perspectiva também positivista, de que tudo daria certo, tudo seria muito bom, porque o homem alcançaria tudo isso. Então essa visão escatológica pode gerar essa ideia de que vai dar tudo certo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Não quero ser pessimista. Eu quero que Cristo te chame para a luta. O que Jesus Cristo disse a respeito dos pobres? Sempre teríamos os pobres sempre os tereis. O que significa isso? Que sempre haverá pessoas, de alguma forma, passando alguma necessidade. Jesus diz mais: no mundo tereis aflições. Então, na nossa compreensão, a realidade é de que as coisas são difíceis, porque aqui não é céu, e aqui não será céu. Nós teremos dificuldades aqui, nós podemos lutar para melhorar, nós podemos lutar a favor do pobre, lutar a favor de quem passa necessidade, mas sempre enfrentaremos dificuldades. Então, sempre será assim. Você está do lado de alguém que é pecador, você enfrentará as dificuldades dessa pessoa, e sempre será assim. A vida, na verdade, de um crente não é uma vida assim de progresso no sentido de tudo vai dar certo. É um progresso no sentido de você vai ter que melhorar como crente. E esse é o progresso. O progresso de você melhorar como crente. Melhorar cada vez mais. E isso pode entrar em outras áreas também, área econômica, pode entrar na área de tecnologia e tantas outras coisas. Mas no mundo, a gente sempre se depara com o problema do mal, do pecado. Uma outra visão que também fez muita história foi a chamada escatologia da esperança, teologia da esperança ou escatologia da esperança. Essa foi assimilada no século XX, na segunda metade. É uma visão que beira aí a teologia da libertação. Por quê? Ela tinha uma utopia. Ela dizia o seguinte, que dentro de uma visão revolucionária, por meio da palavra de Deus, as pessoas conseguiriam mudar o mundo, e o mundo seria melhor, não porque tinha um céu, porque está esperando o céu. O mundo seria melhor porque a revolução faria um céu. A revolução faria um céu. Toda a estrutura da Igreja Católica, na segunda metade do século XX, ela tem uma base assim, de utopia, de melhorar o mundo por meio de apoiar movimentos como movimentos revolucionários. Ainda perdura, como por exemplo o movimento sem terra, movimento sem teto, todas essas coisas ainda tem um apoio, porque tem uma visão escatológica de que o céu não é lá, o céu na verdade é você que faz aqui, à medida que você melhora as coisas nesse mundo que a gente vive. Então essa é uma outra forma. Então a escatologia é perigosa, se ela for mal compreendida, ela pode gerar esse tipo de coisa. Vamos para umas lições básicas aqui de escatologia. Não podemos esquecer do já e ainda não. Todos conhecem isso aqui? Essa expressão? Já e ainda não? Quem conhece? Explica aí para nós. Sim? Sim, agora explica. Por que eu levantei a mão? Pastor, o já é porque nós já estamos aqui ainda, com Cristo, mas ainda não estamos ainda na eternidade, estamos esperando isso aí. Mas mais ou menos isso, É isso, de uma certa forma é isso. Nós já estamos salvos, já podemos ter a alegria dos céus, mas ainda não alcançamos isso. Então nós não vivemos como se fôssemos alcançar, a gente vive como já alcançando, como se já tivesse alcançado. Então eu não espero o céu para ser feliz, eu já sou feliz aqui, mesmo passando por todas as dificuldades. Então essa visão do já e ainda não. Agora por quê? Não por causa de mim, mas por causa da esperança que eu tenho em Jesus, da fé que eu tenho em Cristo. Então eu não vivo
um mundo triste, eu não vivo num mundo penoso e mau. Eu vivo na perspectiva da alegria e da vida eterna que já está em Cristo Jesus. Então é isso daí. Então essa perspectiva é muito importante para quem tem uma escatologia mais saudável, né? Textos registram isso, né? Então deixa eu só explicar aqui primeiro. A tensão do já ainda não deve ser um incentivo para um viver cristão responsável, mesmo em meio aos sofrimentos. Ou seja, já devemos viver como se estivéssemos no céu, mesmo com todas as dificuldades do mundo atual e suas tentações. O que identifica o crente não é como ele viverá no futuro, mas como ele vive no presente. Por isso, tudo em nossa vida presente, como os sofrimentos, a alegria, a forma de vencermos as tentações, devem ser vistas pela compreensão do escatom, quando Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ou seja, ainda não chegou o consolo definitivo, mas nós já sabemos que Deus vai nos consolar. Nós não estamos plenamente perfeitos, mas sabemos que chegará esse momento de perfeição. Vamos ver alguns textos? 1 Coríntios 13, 12. Por favor, quem achou, me ajude também. Pode vir. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Então, quer dizer, você percebe nesse texto que ele já coloca a expressão do presente. Porque hoje vemos como em espelho. Hoje a gente já vê Cristo. Né? A minha fé não aumentará lá. A minha fé começa a aumentar aqui, porque pelos olhos da fé eu já consigo ver Cristo. Eu já consigo vê-lo. Por causa do pecado, ainda está um tanto quanto que embaçado. O espelho aqui, os irmãos sabem, naquela época não tinha espelho do jeito que a gente tem hoje. O espelho geralmente o que era? Metal polido. Então você olhava lá no metal e tinha uma noção de como estava, como as coisas estavam em você. Então, ele está usando a mesma expressão, mas haverá um dia que a veremos face a face. Já podemos vê-lo, mas haverá um dia que veremos face a face. É o já e o ainda não. Marcos 10, 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. É o 23, Dona. Eu acho que é 23. Não, deve ter sido alguma coisa copiada errada aqui. É, 23. Deixa eu só ver aqui. É o 10. Depois eu esclareço com mais perspicácia, meus irmãos, mas vamos para Lucas, então, 18:30, e aí a gente resolve esse depois. Não vamos ficar procurando aqui não, porque o nosso tempo vai embora. Depois eu passo com mais clareza. Lucas 18:30. Oi? Depois lê para mim. Vamos pegar aqui o Lucas 18:30. Vamos ver aqui já ajuda um pouco mais. Não receba no presente muitas vezes, mas e no mundo por vir a vida eterna. Exato, então aqui também entra nisso. Então não receba do presente, quer dizer, aquele que abandonou, que largou todas as coisas, que fez tudo, que abandonou pessoas, abandonou riquezas por causa do reino. O texto diz que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Então quer dizer, já temos uma alegria hoje por receber hoje e receberemos também na vida eterna. Qual foi a irmã que estava falando, que achou aí? O texto que estava falando? 23? Deixa eu ver se...
Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não, mas é alguma coisa por aqui. Eu acho com mais calma. Depois. Talvez tenha mudado aí, né? Legal, viramos caçadores do versículo perdido. Não, ainda não é esse. Depois a gente acha, meus irmãos. Depois a gente vai achar. A ideia também é de já e ainda não. Bom, vamos lá. Não sabemos quando será a volta de Cristo. E esse é um ponto importante da escatologia. Nós não sabemos quando será. E por não saber, nós devemos ter esse sentimento. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Mateus 24, 44. O que nos cabe, então, é estar prontos. Mateus 25, 13. Mateus 25, 13. Aí a importância do estudo de escatologia, porque devemos estar prontos, né? Vamos ler juntos esse aqui é bom para todos nós lermos juntos, tem tudo a ver com essa preocupação introdutória. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, cuidado com a hora em que não cuidamos. Ou seja, naquela hora em que não há cuidado, é geralmente a hora que virá. Dá para vocês entenderem o que significa isso? A hora que você não está cuidando? Dá para entender como funciona isso? É aquele momento que você fala assim: puxa, eu tenho que casar. Nossa, eu tenho que casar, tem um monte de coisa para resolver, tenho casa para arrumar, nossa, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar aquilo outro, tenho que pagar aquilo outro. Aí vem o chato e fala assim: e se Cristo voltar amanhã? Isso é colocar em ordem, né? É a pessoa que está assim: puxa, eu estou com um problema lá no hospital, o negócio está difícil, a pessoa está assim, assim, assado. E alguém diz assim: isso te deixa preocupado, eu sei, mas e Cristo? E se Cristo voltar? Ou seja, tem horas que a gente está tão preso às coisas desse mundo, está tão preso, que a gente não consegue perceber que tudo pode deixar de existir, ou tudo pode parar em determinado momento, em determinada circunstância. Dentro da nossa escatologia pessoal ou dentro da escatologia geral, não é? Quer dizer, é aquele senhor que plantou bastante, colheu bastante, e ele diz: come, bebe, regala-te. E aí Jesus na parábola diz assim: tolo, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Para que serve isso? Essa é uma das questões importantes para esse tipo de raciocínio, para esse tipo de mentalidade escatológica, né? De você entender: olha, você tem preocupações, mas cuidado, tem outras coisas que precisam estar em prioridade. Se tem uma delas, é Cristo. Nesse caso aqui seria o próprio Cristo. Bom, os que se preocupam com escatologia, né? Na verdade é isso aqui, os que se preocupam com escatologia. Então, é importante que a gente entenda aqui. Eles tomam, né, a cruz. Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Eles tomam a cruz. Por favor, 34. Quem quiser ler, por favor, leia. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome sua cruz e siga. Então, quem está preocupado com a escatologia, ele está preocupado, nesse caso, em morrer para o mundo. Ele está interessadíssimo em morrer para o mundo. Ele não está realmente querendo fazer desse mundo a sua casa. Ele está fazendo desse mundo um lugar de passagem. Então, uma pessoa que faz desse mundo a sua casa, ele não está tomando a cruz. Aqui não é um lugar de residência fixa, aqui é um lugar de passagem. Quando a gente começa a fazer desse mundo a nossa casa, então nós não estamos tomando a cruz. Porque a cruz significa morrer para esse mundo.
Por mais que esse mundo possa trazer alegrias para alguém, essa alegria nunca será uma alegria comparada com aquela que há de vir. Aqui nos está reservada. Então, é conveniente você lutar com todas as forças para vencer as coisas deste mundo e morrer para este mundo, para que você entenda que você tem que estar olhando para os céus. Vamos ver Jesus falando um pouco disso? É conveniente que você entre no céu com um olho só, ou com uma mão só, com um pé só, do que você ir com os dois para o inferno. Com os dois para o inferno. É conveniente que você tenha uma preocupação em agradar mais a Deus do que fazer coisas que desagradam a Deus, entendendo que a sua missão é viver para a glória de Deus. Então, essas pessoas, elas estão mortas para o mundo, elas andam em novidade de vida, diz o texto de Romanos 6,4, novidade de vida, ou seja, elas não andam como as pessoas do mundo andam, elas fazem a diferença no mundo, elas vivem de uma maneira diferente do mundo, são corpos, e são instrumentos de justiça, ou seja, os seus corpos são instrumentos de justiça, não são instrumentos de maldade, mas sim instrumentos de justiça. Eles buscam as coisas lá do alto, estão sempre preocupados com as coisas lá do alto, e de uma certa forma podemos dizer, eles constantemente matam a natureza terrena. É assim que alguém que pensa em escatologia e se preocupa com a escatologia está vivendo. Ele tem uma preocupação constante em morrer cada vez mais para o mundo e ter uma novidade de vida. Então, o que isso também nos faz pensar? Se crentes se envolvem com escândalos constantemente, então também não estamos se preparando para o momento vindouro. Pode até conhecer de escatologia, mas não estão se preparando para a escatologia, ou não vivem a escatologia. Há uma necessidade de uma vida santa. Não é verdade? É isso? Tudo bem? Todo mundo concorda com isso? Certo? Ok? Um outro detalhe, uma necessidade de pregar. Quem pensa em escatologia, pensa numa necessidade de pregar. Ele precisa viver pregação. E por que ele precisa viver pregação? Quantos aqui têm parentes não crentes? O que você tem feito para essas pessoas? Orar. É importante que todos entendam aqui que muitas dessas pessoas talvez nunca virão numa igreja como a nossa. Mas é importante que você entenda que você é um pregador da palavra. E se elas talvez nunca abrirão uma Bíblia, elas vão ter que ver a Bíblia em você. Você será a Bíblia dessa pessoa. Você poderá mostrar a Bíblia através das suas atitudes em novidade de vida para essas pessoas. Porque no último dia, eu tenho certeza que todos aqui gostariam de ver essas pessoas do lado direito de Deus Pai, e não do lado dos cabritos ou do joio, mas do lado do trigo. Não é, Davi? Falou aí que o teu olho faz tropeçar, arranca o teu braço, faz tropeçar. Mas é figurado assim ou não? Figurado. Qual é a interpretação? Não, é uma forma de figurar, é uma forma de hiperbolizar o que ele está querendo dizer. Como se dissesse o seguinte: antes de tudo ele está falando do coração. Porque o que o olho faz, o que a mão faz, o que os pés fazem, é basicamente porque o coração está comandando. Ele está dizendo o seguinte: combate o pecado no lugar mais importante para ser combatido. Porque se você combater o pecado no coração, os seus olhos olharão direito, as suas mãos pegarão direito, os seus pés andarão direito. Então esse é o ponto que ele está dizendo. Então tem que tomar todo cuidado com isso. Porque senão haveria uma mutilação gigantesca aí na face da terra. Seria... também, né? Se olhar, uma mulher com olhar e tudo, sim, no seu coração, já cometeu adultério com ela. O que ele está dizendo é o seguinte: nós não brincamos com o pecado. Hein, Davi? A questão é, nós não brincamos com o pecado. O pecado você tem que matar ele quando ele está começando a nascer. É igual aquela plantinha, sabe aquela erva daninha? Quem é jardineiro aqui sabe disso, né? O jardineiro muitas vezes ele passa algum tempo fazendo assim, ó, né? Arrancando. Mas se você deixa crescer, quando você arranca, faz um estrago muito maior.
Então esse é o trabalho do crente. Ele deve matar as coisas lá no coração, né? Deixar que as coisas não progridam no coração. Uma necessidade de pregar. Nossa preocupação com a escatologia deve nos levar para continuar a missão do Mestre. Nós estamos continuando a missão de Cristo. E o que Cristo disse? Ide e pregai o Evangelho. Então escatologia implica em pregar o Evangelho. Ou seja, tudo aquilo que você falou assim, nós vamos aprender escatologia, vamos falar sobre morte, vamos falar sobre um monte de coisa. Ok, você vai falar sobre tudo isso, mas se você não tiver essa consciência aqui, não adianta não. Você precisa ter essa consciência aqui. Antes de começar qualquer estudo escatológico, você precisa entender que você está vivo, né? E que você tem uma missão nesse mundo, de ser santo e andar em santidade. Hoje, nós temos o Espírito, Atos 1:8, e os seus frutos devem ser evidenciados, Gálatas 5:22 a 23. Quais são os frutos? Amor, alegria, paz, longanimidade, né? Domínio próprio. Todas essas coisas demonstram seriedade com relação à escatologia, porque nós já estamos vivendo a escatologia, e nós estamos vivendo no período onde a escatologia é pregada. Temos dons dados por Deus. 1 Coríntios 12 diz que cada um de nós tem dons, e esses dons devem ser usados para a glória de Deus, no contexto da igreja, no contexto individual, tá bom? Então Deus cumpre as suas promessas, e a Bíblia é um livro escatológico. Todos aqueles que estavam no Antigo Testamento esperavam uma promessa, e ela veio em Cristo. Nós estamos no mesmo caminho, esperando uma promessa, o retorno de Cristo. Mas podemos deixar os cuidados deste mundo, materialismos, secularismos, transformar a nossa escatologia numa péssima escatologia, e mais, a gente pode deixar de viver uma escatologia que seria uma escatologia saudável. É aquela escatologia desculpa dizer isso, tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Se de repente aconteceu umas mudanças, muda, tal, né? Aconteceu um desastre aqui, então deixa eu mudar, né? Se aconteceu um desastre aqui, eu vou mudar. Não é viver nos desastres, é lutar para que os desastres não aconteçam. Alguns deles são inevitáveis, a gente sabe, mas a escatologia, estar preparado para a escatologia significa ter uma vida que agrada a Deus. Está dando para entender isso, pessoal? Certo? Ok? Estamos indo para o final, estamos fechando já. Desta forma, então, podemos estudar esses pontos: mortalidade e imortalidade, né? Mortalidade e imortalidade. Por exemplo, o corpo é mortal, a alma é imortal. Isso significa o seguinte, que quando a alma se separa do corpo, ela só tem dois destinos: ou ela vai para os céus, ou ela vai para o inferno. Mortalidade e imortalidade. Então é isso que nós vamos ver. Segundo aspecto, a condição dos mortos. Como é que estão esses mortos? Lá onde eles estão, eles pensam, eles raciocinam, eles jogam bola, né? O que eles fazem lá, né? Como que é essa vida dos mortos? Existe estado intermediário? Já ouviram falar de estado intermediário? O que é estado intermediário? Purgatório. Agora a pergunta é: crentes acreditam em estado intermediário? Não. Acreditam? Tá? Nós vamos ver isso. Tá bom? Mas não é purgatório. Tá bom? Não é purgatório. Tá, ok? Ressurreição dos mortos. Como que será isso? Como que será essa ressurreição dos mortos? Como que isso vai acontecer? A doutrina do juízo, o anticristo, a besta, o destino final, né, dos não salvos, o céu, a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, a grande apostasia, os 1000 anos, o futuro. É isso que nós vamos ver em cada um dos pontos. Eu vou pegar aqui o David Murray e vou terminar com as aplicações, que deu certinho. As aplicações estão aqui. Primeiro, escatologia nos ajuda a ensinar a igreja. Por quê? Porque a gente faz com que a igreja observe que o mundo é muito mais do que ganhar dinheiro, é muito mais do que casar, ter filhos. A escatologia nos mostra que o mundo é muito mais do que simplesmente ter sucesso. A escatologia faz com que a igreja entenda o seu devido lugar. Ela está passando por uma transição até o retorno de Cristo.
É isso que nós entendemos de escatologia. Ela está numa transição e nós estamos esperando o retorno de Cristo. Então isso ensina a igreja, para que a igreja não fique naquele mundo materialista, preocupado tão somente com o seu umbigo, né? Você pega pessoas tristes, abatidas muitas vezes com coisas deste mundo, de uma supervalorização dessas coisas, e perde a referência maior. Escatologia nos ajuda a adorar a Deus. E por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus já nos salvou, nos ressuscitou em Cristo. Espiritualmente nós já estamos ressuscitados, nós já estamos vivos. Agora nós temos o objetivo de viver para a glória de Cristo. Estamos conscientes disso, e essa consciência é porque o Espírito que habita em nós nos faz entender essas coisas. Então isso nos emociona e nos faz adorar a Deus. Escatologia nos ajuda a servir com zelo. Escatologia nos ajuda a servir com zelo, porque funciona da seguinte maneira: hoje o nosso trabalho aqui é fazer bem feito para atingir o maior número de pessoas e salvar o maior número de pessoas para a glória eterna. Ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então significa que nós hoje temos uma missão nesse mundo, que é de preparar pessoas para a eternidade. Nós estamos preparando pessoas para a eternidade. Você não está tendo filhos para você está tendo filhos para que esses filhos possam ser soldados de Cristo nesse mundo. Nós somos a igreja de Cristo. Então, nós devemos ter essa visão de zelo. Quarto, escatologia nos ajuda a ter esperança em meio aos problemas. Deveria fazer isso. Escatologia deveria gerar esperança em nós. De dizer o seguinte: olha, as coisas estão difíceis, estão complicadas, sim, estão. Mas eu tenho esperança em algo muito maior, em uma certeza de alguém que cumpre com as suas promessas, e eu confio nele. Então, escatologia deveria nos fazer enxergar de outra forma. Eu acho que eu ressaltei isso recentemente aqui. O Joel Bick disse, em um determinado momento, que ele teve que fazer uma das coisas mais difíceis, ele como pastor falar no próprio ofício fúnebre do pai, E a mãe dele disse algumas coisas para ele do tipo: olha, exorte esse povo para deixar de querer tê-lo de volta, porque onde ele está é muito melhor do que onde nós estamos. Então, deixe esse povo tranquilo em saber que aqueles que estão com Cristo é muito melhor do que nós aqui. Então, por maior que sejam as dificuldades, a gente deveria realmente ter essa perspectiva, Ajuda-nos a ter esperança em meio aos problemas. E a escatologia nos ajuda a estar preparados para o julgamento. Isso é importante, meus irmãos, porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês: não é somente os ímpios que passarão pelo julgamento, nós também passaremos. Você prestará conta de tudo que você fez. Nada passará ileso. Você prestará contas de tudo. E é importante isso. Você está preparado para um momento assim. Está preparado para o julgamento. Então cuidado com o que você faz, cuidado com a maneira como você vive, cuidado com como você administra a sua vida, cuidado com como você leva as coisas da sua história, porque realmente nós vamos nos preparar, devemos estar preparados para esse momento. E outro, escatologia nos ajuda a olhar para frente. Para onde? Para o céu. Nós não olhamos para o passado, nós olhamos para frente, a eternidade, olhamos para o céu. Então esse é o primeiro encontro que nós temos, uma introdução. Nessa introdução, a minha ideia era desmistificar a ideia que é tão somente ficar estudando questões curiosas, mas é que na verdade estamos estudando a própria pessoa de Jesus Cristo, que começou tudo isso e irá concretizar tudo isso, e tudo isso que nós estamos dando o nome agora de reino, ou do reino dele. E hoje já fazemos parte desse reino. E louvado seja Deus por isso, porque não é por nós, mas é pela graça e pela obra maravilhosa dele. Se alguém quiser fazer algumas perguntas, nós estamos aqui. Helena, sim. O nosso estado intermediário não é o Espírito junto a Deus até que ele volte? Sim, esse é o nosso estado intermediário. Lá não é paraíso, lá é céu, mas ainda não é o paraíso. O paraíso é quando nós estivermos definitivamente com Cristo. Então por isso é estado intermediário. Contudo, o céu está Cristo, lá está Cristo,
né? Mas a nova Jerusalém, o novos céus e nova terra, esse só será no final, quando nós estivermos com Cristo. Isso. Por isso que é um estado intermediário nesse sentido. Não que seja um estado definitivo, mas com certeza é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para se estar. Então é isso mesmo, seria dessa forma. Não é purgatório. Purgatório na Igreja Católica é uma forma de expurgar falhas, erros cometidos, e você sofre ali naquele lugar, uma espécie de lago de sofrimento, onde depois de um certo tempo você pode subir, né, de acordo com um perdão que vem de Maria, por exemplo, ela pode gerar isso. Sim, Davi. Ele fala lá na Bíblia que depois da morte faz o juízo. Exatamente. Não faz mais nada. Não tem mais nada. Não tem como você recuperar ninguém depois da morte. A morte é o que define uma pessoa, define o que vai acontecer com uma pessoa. Por que pareça, tem uma igreja, inclusive ela está próxima de nós aqui, uma igreja que diz que você pode pregar para esses espíritos que estão inclusive no inferno. Você pode, por exemplo, e aliás eles dizem o seguinte, que quando você batiza um parente dessa pessoa, provavelmente ela pode estar saindo do inferno lá do outro lado. Então o batismo dessa pessoa redime essa outra que está no inferno do outro lado. Mormons também pensam assim. Mormons também tem essa visão de recuperação por meio de batismos, né? Tanto que você tem que identificar os nomes, e os Mormons fizeram uma pesquisa gigantesca de descendência. Então, por exemplo, de quem você é filho, aí vai procurando de quem você é filho, de quem você é filho. Aí você vai procurando e vai achando o seu tataravô e vai, né? Porque aí você vai salvando por tabela, né? A sua salvação salva essas pessoas. Nós não acreditamos de maneira nenhuma nisso, né? Ok? Tudo bem? Sim. Sim, seu paixão. A dona Elza está querendo fazer um pé. Tá. Está parecendo aquele programa Meu Amigo, né? Sim. Se eu puder. Alma e espírito. Tá, não existe. Alma e espírito é a mesma coisa. É um hebraísmo, e esse hebraísmo foi usado também no Novo Testamento. Então é uma forma de potencializar a ideia, né, da alma. Eu ouvi falar com o pastor falar que alma somos nós. Espírito somos nós. O estudo de escatologia dá margem para a gente ver todas essas coisas, mas não é dessa forma não. A alma é uma coisa, né, corpo é outra coisa. Alma e espírito é a mesma coisa. Tanto que você vai encontrar textos bíblicos que Jesus vai dizer assim, entrega o meu espírito. A minha alma está abatida, então não é a mesma coisa. O meu espírito está abatido, a minha alma está abatida. Tudo bem, pessoal? Ok? Então é isso que temos para hoje. Semana que vem nós vamos para o primeiro aspecto, né? Nós vamos trabalhar o primeiro aspecto, que é sobre a imortalidade da alma e o lugar onde ela está. Então a gente vai trabalhar isso, né, na próxima semana.